Que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Meu nome é missionária Maiara Nobre. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo a Voz de Deus. Hoje vamos estar dando continuidade ao nosso estudo sobre o Pentateuco. Hoje vamos estar fazendo o resumo do livro do Êxodo. Êxodo é uma palavra de origem grega e significa saída. O livro de Êxodo relata a redenção dos descendentes de Abraão da sua condição de escravatura no Egito e prefigura a nossa redenção por Jesus Cristo. Esse livro fala da libertação que resulta na nova relação com Deus, expressa em obediência, adoração, comunhão e serviço. Também ensina que a redenção é primordial e essencial para que tenhamos comunhão com Deus, e que um povo remido não pode ter comunhão com Ele se não viver em santificação. Em Êxodo, vemos como Deus redime Israel para si e passa a habitar em seu meio numa nuvem de glória. Deus ensinou a Israel justas exigências através dos seus mandamentos, convencendo com isto o próprio povo de Israel de seu estado pecaminoso. Ele providenciou também uma maneira de restaurar a comunhão com o seu povo através do ministério sacerdotal do Senhor Jesus. As três principais divisões do livro de Êxodo contemplam os seguintes acontecimentos. Primeiro, Israel no Egito, os capítulos 1 até o capítulo 12, no verso 36. Segunda parte, Israel caminhando para o Sinai, capítulos 12, verso 37, até o capítulo 19, verso 2. Parte 3. Israel no Sinai, capítulo 19, verso 2, até o capítulo 40. A mensagem de Êxodo. Por mais que leiamos este livro, nunca será demais. O livro de Êxodo, juntamente com o livro de Levítico, são os mais ricos tipologicamente em toda a Bíblia. O estudo da tipologia bíblica abre-nos o grande cenário para entendermos os mistérios das verdades bíblicas que se encontram no Antigo Testamento. As verdades do livro de Êxodo jamais serão esgotadas em sua aplicação à alma humana. Este livro deve ser estudado juntamente com o livro de Levítico, pois são tal qual irmãos gêmeos. Israel escolhido. Êxodo capítulo 1 até o capítulo 12, verso 36. Aqui vemos como a nação de Israel foi escolhida e abençoada por Deus na pessoa de Abraão. Deus fê-la seu povo particular, através do qual o mundo seria abençoado. Porém, por força das circunstâncias, após 200 anos ou um pouco mais, Israel tornou-se uma nação escrava. Faraó voltou-se contra Israel. Procurou primeiro enfraquecer para depois finalmente destruir a nação. Ordenou que todos os meninos nascidos entre os judeus fossem mortos, de forma a que sua descendência fosse extirpada da terra. Os israelitas, como escravos, eram obrigados a construir cidades para armazenar as riquezas egípcias. O capítulo 5 de Êxodo nos dá um relato do triste estado de Israel sob severo sofrimento físico e moral. Israel chamado. Êxodo capítulo 12, verso 37 ao capítulo 19, verso 2. Os egípcios foram atormentados por pragas enviadas por Deus, porém aparentemente sem resultado. O dia da libertação de Israel parecia tão distante. Deus, no entanto, ainda reservava uma última praga para o Egito, quando o sangue dos cordeiros seria derramado e aspergido na verga das portas, e o povo então escravo e atribulado seria libertado pelo sangue remidor. Analogamente, sem a cruz de Cristo não há libertação do pecado. A escravidão continua a prevalecer. Toda tentativa de livramento por esforço próprio do homem é inútil. Na cruz, entretanto, nós nos escondemos e ali os laços do inimigo e do pecado são desfeitos, e o peso da culpa pelo pecado é eliminado das nossas almas. Israel, libertado da escravidão, começou a ter uma nova vida. Passou a ser um povo conduzido e sustentado por Deus. Aqueles a quem Cristo redime, ele também dirige.
Vemos aqui Deus guiando e iluminando o povo ao longo de toda a jornada de 40 anos pelo deserto, através de uma coluna de nuvem de dia e de fogo à noite. Todos carecemos de direção e de luz, em todo o tempo e em todas as situações. Ao andarmos sob a luz divina, no entanto, somos poupados de experiências penosas do que Israel é exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 até o 11, que nos diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Eis aqui uma parte importante do livro de Êxodo. Israel é constituído povo e instruído, e Deus, revelando-se no Monte Sinai como o único soberano de Israel, seu poder e sua santidade foram então manifestos. Através de Moisés foram concedidos aos israelitas os 10 mandamentos, que são os princípios do governo divino, de aplicação moral perpétua. Os capítulos 21 a 23 contêm leis judiciais, morais e cerimoniais, e ainda avisos e promessas. Dessa maneira, o povo foi instruído acerca de Deus, exortado a reconhecer a soberania da sua vontade e a obedecer a sua palavra. Bom, meus queridos irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje, a continuação do nosso estudo sobre o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Foi o nosso resumo do livro de Êxodo. E no nosso próximo vídeo, a nossa próxima lição vai ser o resumo do livro de Levítico. Então não perca! E se você já gostou do nosso estudo de hoje, aproveita, deixe seu like aqui no vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E você que está chegando agora aqui no nosso canal ainda não é inscrito, aproveite, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um.